Olá, pessoal. Vamos corrigir, então, os exercícios que foram propostos na nossa última aula, tá? Os exercícios eram sobre MMC e MDC, tá? E aqui eu tenho os exercícios que foram, alguns deles, né? Nós vamos fazer, então, as conferências. Vocês devem conferir isso com o que vocês fizeram, né? E encontrar o erro, se existir erro, pontuar, é importante achar este erro, né? A gente vai estar aprendendo com ele. O MMC de 6 e 9. Como a gente conversou em aula, é possível calcular o MMC de 6 e 9, colocando, né, dispondo a fatoração, que é o que a gente mais usa. E outra forma de fazer de encontrar o menor múltiplo comum entre 6 e 9 é representando, demonstrando os múltiplos de 6 e os múltiplos de 9 e encontrar o que tem de comum entre os 6 e o 9. Isso dentro da nossa explicação. Aqui eu vou fazer pela forma fatorada, tá? No próximo exercício vocês vão ver que eu faço nas duas formas. Aqui, então, coloquei o 6 e o 9, né? E vou fazer as devidas divisões possíveis, sempre usando números primos para essas divisões. O menor número primo do menor para o maior. O menor número primo que eu posso dividir 6 ou 9 é o 2, e eu só consigo dividir o 6, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3, e o 9 permanece. O 3 é o próximo número primo que eu faço a divisão, e eu posso dividir os dois fatores, 3 e 9, e eu fico com 1 do 3 dividido por 3, e do 9 dividido por 3 resulta em 3. Eu tenho que fazer de novo a divisão, e aí sim eu chego ao fim da fatoração. Quando eu chego aqui no fim da fatoração, para eu saber qual é o menor múltiplo comum entre 6 e 9, eu preciso multiplicar 2 vezes 3 vezes 3, né? Então, nós temos aqui que 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 3 dá 18, né? Ah, mas eu não gosto de multiplicar 6 vezes 3, eu prefiro fazer 3 vezes 3, 3 vezes 3 que dá 9, e 9 vezes 2 dá 18. Lembrando, na multiplicação, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Se vocês preferem multiplicar 2 vezes 3 e depois o resultado vezes 3, vai dar o mesmo resultado que 3 vezes 3 e depois o resultado vezes 2, tá? Só um comentário importante, que às vezes vocês se atrapalham um pouquinho no cálculo, e aí a gente tem dois caminhos que pode facilitar a vida de vocês. O MMC, então, de 5 e 15. De novo, eu tenho que ver qual é o menor número primo que eu posso fazer a divisão. Lembrando que eu vou dividir um dos dois, não necessariamente os dois ao mesmo tempo. Então, o 3 vai dividir o 15, mas não vai dividir o 5, e eu fico com 5 nos dois fatores, e aí eu posso, então, dividir tudo por 5 e finalizo com 1. Assim, eu tenho que o MMC de 5 e 15 é 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, que resulta em 15, tá? O MMC de 12 e 18, eu tenho 12 e 18 e vou dividir pelo menor número primo possível. Menor número primo é o 2, 12 dividido por 2 é possível, e o 18 também. Eu fico com 6 e 9 nas divisões. Divido por 2 novamente, o 6 pode dividir por 2, dá 3, o 9 permanece igual, e agora os dois vão ser divididos por 3. 3 dividido por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. Para finalizar, então, a fatoração, divido mais uma vez por 3 e tenho o resultado 1. Aqui, mais uma vez, a fatoração finalizada, e eu posso, então, fazer
a multiplicação dos fatores primos, né? E com isso chegar ao MMC. Então, eu tenho que o MMC de 12 e 18 vai ser 2 vezes 2, que dá 4, 4 vezes 2 dá 12, e 12 vezes 3 dá 36. Então, o MMC de 12 e 18 é igual a 36, tá? Aqui, então, a disposição dos exercícios D, E, F e G, né? Então, lembrando, o D ainda é MMC, e os demais a gente pediu aqui o MDC, né? É um pouquinho diferente, a gente já vai conversar sobre isso. Agora o MMC, então, de 3 e 7. Percebam que o 3 e o 7 são números primos, tá? Então, eles só vão dividir por eles mesmos, não existe outra opção de divisor, né? Então, o 3 vai dividir por 3 e o 7 vai dividir por 7. Sendo assim, eu fico com o MMC 3 vezes 7, 21, tá? Agora o MDC, pessoal. Vocês lembram que o MDC é um pouquinho diferente. Eu vou fazer a fatoração também, tá? E observem comigo. Eu já fui destacando os fatores comuns, tá? Depois vocês vão, quem não pegou ainda esse conteúdo, vai entender um pouquinho melhor mais adiante. Olha aqui. Fazendo a fatoração por números primos, então, eu vou pegar o primeiro número primo que eu possa dividir. Eu divido 36 e 60 por 2. 36 dividido por 2 dá 18 e o 60 fica 30. É possível dividir de novo os dois termos por 2. 18 dividido por 2 dá 9 e 30 dividido por 2 dá 15. Certo? Agora aqui, eu posso dividir mais uma vez por 2? Não. Mas eu tenho de novo mais um fator comum entre 9 e 15, que é o 3. Posso dividir o 9 por 3 e o 15 também por 3. E eu fico com 3 e 5. A partir de agora, eu não tenho mais fator comum. Agora, eu preciso dividir o 3 pelo 3 e o 5 pelo 5. E aí, eu tenho fatoração de 36 e 60. Observem o que está destacado, pessoal. São fatores comuns, o 2 de novo, e o 3. E somente o que é comum que nós usaremos para o MDC. Então, eu tenho que 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12. O MDC de 36 e 60 é 12. Aqui nós estamos calculando o maior ou máximo divisor comum, tá? É o maior divisor comum, mas por ele ser comum, para ele ser comum aos dois, divisor aos dois, ele precisa dividir os dois ao mesmo tempo, tá? É por isso que o MDC precisa ser ao mesmo tempo para ele ser divisor comum, tá? É dessa forma que a gente faz o MDC. É um pouco diferente do MMC, mas esta é a regra, né? No exercício F, então, eu tenho 42 e 12 para fatorar e chegar ao MDC também, tá? Os dois termos podem ser divididos por 2. Eu tenho, então, 21, que é 42 dividido por 2, e 6, que é 12 dividido por 2. Posso dividir por 2 novamente? Sim, mas somente o 6 vai ser dividido por 2. Então, o 21 permanece e o 6 dividido por 2 dá 3. Agora, qual é o próximo número primo que eu consigo fazer a divisão aqui? É o 3, né? E o 3 vai dividir tanto o 21 quanto o 3. E aí eu fico com 7 e 1. Agora, eu tenho que usar o 7, e 7 dividido por 7 dá 1, e finaliza a fatoração. Percebam mais uma vez que fator comum é apenas o 2 e o 3. O 2 e o 7 a gente não vai utilizar, tá?
E aí, para concluir, aqui nós temos que o MDC de 42 e 12 é 6, que é a multiplicação dos fatores comuns dessa fatoração, tá? O MDC, então, de 28 e 70, que é a letra G, a gente faz mais uma vez a fatoração. 28 e 70 eu posso dividir por 2. Sim, fica 14 e 35. Posso dividir por 2? Sim, mas apenas o 14. Agora, eu divido por quem? Quem é o próximo número primo que eu consigo fazer a divisão? É o 7? Sim, mas tem um outro antes, é o 5. O 35 dividido por 5 nos leva a 7. E aí sim eu uso o 7 como o nosso último número primo a ser dividido e que divide os dois termos, tá? Temos aqui, então, os nossos fatores comuns é 2 e 7, né? São 2 e 7. E com isso, eu tenho que o MDC de 28 e 70 é 14, porque 2 vezes 7 dá 14, tá? Nesse exercício, eu representei da forma fatorada, como eu falei. Se vocês fizeram no outro formato, mas chegaram às mesmas conclusões, não tem problema, né? É importante apenas que a gente encontre os MCs e MDCs corretamente, corretos, aliás, tá? Próximos exercícios. O exercício 2, né? No exercício 2, dizia assim: uma escada tem 30 degraus. João está subindo essa escada de 3 em 3 degraus. E Félix, de 2 em 2 degraus. Aí tem algumas perguntas ali, ó. Se nós observarmos essas perguntas, a gente, o ideal para responder essas perguntas é agora sim demonstrando os múltiplos, tá? E aí, então, representando os múltiplos de 2 e 3 até 30, porque são só 30 degraus, nós sabemos que os múltiplos não têm fim, né? São infinitos, mas como aqui fala em 30 degraus, então eu não preciso fazer além disso, né? Então, os múltiplos de 2, do 0 até o 30, estão aqui dispostos, e os múltiplos de 3, do 0 ao 30, estão aqui dispostos. Eu já destaquei os números em comum dentro deles, tá? Mas as perguntas não se limitam apenas ao comum. Aqui pergunta: algum deles vai pisar no 15º degrau? Aí eu pergunto para vocês, se a gente observar os múltiplos de 2, não vai pisar no 15º degrau, mas o João está subindo de 3 em 3, o Félix de 2 em 2. Então, o Félix não vai pular, não vai pisar no 15º, mas o João vai, né? Então, sim, o João. Aí a pergunta B, algum deles vai pisar no 23º degrau? E aí a gente pode observar que o número 23 não está entre os múltiplos de 2 e nem o de 3. Então, ninguém vai pisar nele. Agora, a letra C, algum deles vai pisar no 18º degrau? E aqui, observando que eu destaquei, que é incomum, os dois pisam no 18º degrau, né? E aqui a pergunta, em quais degraus os dois vão pisar? E aqui eu já tenho as respostas destacadas. Na verdade, os dois pisam, né? Não vai ser ao mesmo tempo, mas os dois vão pisar no 6º, no 12º, 18º, 24º e no 30º degrau. Eu não coloquei em posição, né? Mas é o 6, o 12, 18, 24 e o 30. Isso aí. Qual é o mínimo múltiplo comum de 3 e 2? Agora, pessoal, aqui eu só montei a fatoração para vocês perceberem, mais uma vez,
que é para encontrar o menor múltiplo, mínimo múltiplo comum, eu posso fazer tanto na forma de fatoração, quanto na forma de descrição dos múltiplos. Na forma de descrição, eu vou observar o primeiro múltiplo comum entre os dois números que está sendo trabalhado. Na fatoração, eu fazendo toda a fatoração e eu chego ao número 6 também, né? Aqui o 6 está destacado e aqui também é o número 6. Então, o MMC é 6, tá? Aqui, então, eu estou representando nos dois formatos para que vocês percebam que é possível trabalhar nos dois formatos, certo? O exercício 3. Uma empresa possui 2 funcionários que viajam a serviço. O primeiro viaja de 15 em 15 dias e o segundo de 20 em 20 dias. Se ambos viajarem hoje, daqui quantos dias eles voltarão a viajar no mesmo dia? Com o MMC de 15 e 20, nós encontramos essa resposta, porque o MMC de 15 e 20 vai ser o menor fator comum, né? O menor múltiplo comum entre 15 e 20, tá? Aqui eu fiz pela fatoração. Poderíamos ter representado os múltiplos de 15 e os múltiplos de 20? Sim, poderíamos também. Seria uma forma de encontrar, tá? Então, fatorando 15 e 20, divide por 2 o 20. O 15 não vai dividir, né? O 10 dá para dividir novamente por 2. Nós temos, então, 15 e 5, que eu posso dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5, e eu fico com 5 nos dois termos, eu posso dividir por 5 e chego a 1. Tenho, então, que 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 5 dá 60. Não, acho muito difícil nesse formato, eu prefiro multiplicar 5 vezes 3, que dá 15, 15 vezes 2, que dá 30, e 30 vezes 2 dá 60. Pode ser, pode, chega ao mesmo valor, porque a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então, assim nós concluímos que ambos voltarão a viajar no mesmo dia daqui 60 dias. Se, mais uma vez, se eu tivesse colocado aqui os múltiplos de 15 e os múltiplos de 20, eu também chegaria à conclusão de que é o 60, daqui 60 dias, tá? Então, quem quiser tirar a prova, fique à vontade. Eu não coloquei nos dois formatos, mas sim, é 60 dias a próxima viagem dos dois juntos, tá? Exercício 4. O exercício 4 ele é um pouquinho diferente, porque não é através do MMC que a gente vai achar. Olha o que diz. Em um tipo de jogo para 2 ou mais pessoas, há 24 fichas vermelhas e 40 fichas azuis para serem distribuídas entre os participantes. Nenhuma ficha pode sobrar. Ou seja, eu preciso dividir essas fichas entre os participantes, tá? Então, se eu preciso dividir essas fichas entre os participantes, a primeira pergunta diz: esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Como é que eu vou saber se eu consigo ou não dividir 24 e 40 entre 3 participantes? Aí, eu posso colocar aqui, então, os divisores de 24 e 40, né? Divisor de 24 é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. E os divisores de 40 é 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Eu já destaquei o que são comuns, tá? Então, primeira pergunta, esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Na verdade, para que eu possa disputar, para que 3 participantes possam disputar esse jogo, eu precisaria que o 3 fosse divisor do 24 e do 40, e eu não tenho essa opção. Não, não é possível, tá?
Aqui eu representei o MDC em fatoração também, né? Na verdade, a gente vai ter vocês vão ver que na última questão dá para se responder pelo MDC, né? Só para ficar aqui disposto, então, 40 e 24, MDC dividido por 2, dividido por 2 novamente. Percebam que eu estou dividindo os dois termos por 2, e aqui novamente os dois termos por 2. E agora eu tenho 5 e 3. 5 e 3 não podem ser divididos pelo mesmo fator, mas eu vou finalizar a fatoração. E eu tenho aqui, então, que os fatores comuns é 2, 2 e 2. E com isso, o MDC, aí entra a última questão, já vou conversar sobre isso. Ó, o MDC é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2 dá 8, né? E aqui a gente pode, ó, observem, vamos responder por ordem agora, né? Esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Não, não pode. Por quê? Porque só é divisor, 3 só é divisor de 24, né? A segunda pergunta, esse jogo pode ser disputado por 4 participantes? E aí a resposta é sim. Por quê? Porque a gente tem em comum 4 e 4, tá? E aqui, por último, qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? Neste formato, dispondo dos divisores, eu já consigo responder o MDC, isso vocês sabem. Só que quando os números são um pouco maiores, isso se torna mais trabalhoso, por isso o MDC em fatoração. Mas observem uma coisa importante aqui, tá? Ó, 8 pessoas é o máximo de jogadores, que é o MDC de 24 e 40, tá? Agora, prestem atenção numa coisa importante aqui, tá? Se nós analisarmos o MDC e os divisores, tá? A gente pode responder a última questão, né? E aí entra uma outra coisa importante que a gente pode analisar pelo MDC, tá? 40, na verdade, assim, ó, a gente tem os fatores 2, 2 e 2, tá? Eu vou sempre observar os fatores, como é que eu posso... Aqui, ó. Percebam uma informação importante, tá? O 8, né? O 8 é o nosso MDC. Esse 8, ele é o nosso maior divisor comum. Se ele é um divisor comum, significa o quê? Significa que 40 e 24 dividem por 8 e dão resultado exato, tá? Se é divisor comum, o 8 tem que dividir os dois números, tá? Então, 40 dividido por 8 é possível? Sim, é possível, né? E 24 dividido por 8 também é possível, tá? Agora, como é, pela forma fatorada, como é que eu sei se 4 participantes podem disputar esse jogo, né? Não fica tão explícito, não está aparecendo de uma forma tão nítida isso. Mas nós sabemos que os fatores comuns é 2, certo? 2 vezes 2 dá 4, tá? E aí eu pergunto a vocês, 40 divide por 4? Sim, né? Dá para dividir. 40 dividido por 4 dá 10. E 24 é possível dividir por 4? Também é possível dividir por 4. Ah, mas os fatores comuns é 2, 2 e 2. Sim, mas 2 vezes 2 é 4, né? E aí eu pergunto, esses fatores comuns, de alguma forma, conseguimos chegar a 6? Dando um outro exemplo qualquer? Não, não consegue. Então,
Por que eu falei 6? Porque o 6, ele é divisor de 24, mas ele não é divisor de 40, né? Esses fatores comuns, a gente consegue chegar a 5? Não, apesar de que 5 é divisor de 40, mas 5 não é divisor de 24. Então, eu não posso, não tenho como. Mas, o 4, 2 vezes 2 dá 4, sim, é comum, né? Aqui até eu esqueci de pintar, o 2 também é comum, né? Então, observem que, observando os divisores, eu tenho 2, 4 e 8 como divisores comuns, tá? A gente, claro, o MDC é o máximo, mas o 2, o 4 e o 8 são divisores comuns. E aqui nós temos 2, que é divisor comum, tá dividindo pelos 2. O 2 vezes 2 é 4, então eu poderia... A gente só não dividiu 40 e 24 por 4, porque a fatoração é por números primos. Mas é possível dividir 40 e 24 por 4, né? E o 8, que nada mais é que 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 8, certo? Então, com o MDC em fatoração ou o MDC com seus divisores, né, os divisores de cada número, podemos responder essas perguntas. Quem entendeu melhor neste formato, faz neste formato. Quem entendeu melhor com a fatoração, faz na fatoração. Lembrando que quando eu pedir, eu disser tem que ser pela fatoração ou tem que ser pelos divisores, aí sim vocês precisam seguir o que foi pedido. Mas uma vez que eu não disse faça por este caminho, vocês podem escolher o caminho a ser tomado. Certo, pessoal? Acho que hoje era isso, né? A gente conversa na próxima aula daí. Um abraço a todos e até logo.